Ei, pessoal, olá. Estamos aqui nesse nosso Leituras em Busca de Leitores e novamente com o poeta Alberto Brettiani. E para começar, eu vou ler um poema dele chamado Possíveis. Na praia, ela falava: "Nós não podemos pescar." Repetiu a frase até os olhos secarem. Voltamos para a floresta, seguindo pios de aves estranhas, e colhíamos folhas verdes, diferentes folhas de tantos verdes. E ela dizia: "Veja, as folhas são nossos peixes." É isso aí, começamos a conversar um pouquinho aqui sobre a poesia e os poemas desse livro do Alberto. Então, o segundo livro que eu estou lendo dele, eu falei aqui um pouquinho do outro, do Fundamentos. Fundamentos de ventilação e epinoia. Não lembro o nome agora. Tampouco tenho aqui anotado. Mas hoje a gente vai conversar sobre o outro, que se chama Hidroavião. E é um livro acho que foi publicado pela Patuá, né? E acho que em 2019. Então foi logo depois do Fundamentos. Acho que o Fundamentos foi em 2017, se não me engano. E é um livro com bastante poemas, na verdade, acho que uns 80, talvez. Então é bem longo nesse sentido. E no meu ponto de vista se faz um pouco longo. 80 poemas, são muitos poemas. E estão divididos em 3 partes. Na primeira, a parte da água. Na segunda, terra. E na terceira, ar. Então, fazendo a ligação, né, com o hidroavião, com o nome do livro, que pode, que voa, né, pode andar sobre a água e tal, e inclusive sobre a terra às vezes, mas como terra também temos o material, né, do que ele é feito. Então o livro vai nessa direção, né? A gente tem alguns desenhos no começo bem interessantes. Então esse seria um pouco Eu tenho aqui no Kindle, né? Eu não tenho o livro em si em mãos. Eu acho que aqui fala que a capa é da Mariana Castro e do Felipe Brettiani. E eu não sei se os desenhos aqui, que eu vou mostrar para vocês, também foi criação deles. Então, os primeiros símbolos, né, da água, as ondulações, e daí as terras, né, com um símbolo aí como se fosse de montanha, e o ar como um englobando, né, praticamente um quadrado, um espaço, né, totalizante, né, que o ar circula quase por tudo, né. E é interessante, isso na verdade me levou aos poemas, né, daquele, acho que é o Livro dos Mortos, chinês, Wai Ching ou Wai Xing. Eu também não vou me lembrar do título exato daquele livro de poesias, mas eu li, e me trouxe a lembrança, porque ele vem com os vários símbolos, assim, né, de relação da natureza, não? Então, essa questão para mim, né, foi curiosa.
né? E sobre os poemas em si, eu acho que eles seguem a tonalidade, né, o humor dos fundamentos, né, do livro do Fundamentos. Eles são bem assim para baixo, né, bem assim down, ou às vezes até depressivos, ou dependendo do ponto de vista da pessoa, negativos ou tristes, mas ao mesmo tempo são realistas, né? Tratam de vários temas, né, diferentes, né? E é difícil definir realmente assim o que trata uma parte e a outra com relação às divisões, né, do livro. Parece que elas se misturam um pouco. Ao menos para mim eu tive essa sensação. E em termos de forma, de estrutura também, elas seguem o mesmo padrão nas três partes. Não é que elas mudem muito, não. Os poemas seguem o mesmo padrão de versos, geralmente versos curtos, não longos, né? E com poemas também não longos, né? Poemas de uma página, na maioria. E, e com pontuações, né? Sempre pontuado. Então, nesse sentido, são poemas bem, assim, contidos, né? E bem restritos no sentido de não permitir que você flua, né? De maneira livre, né? Eles estão sempre aí tentando te pôr uma barreira, né? Pôr um ponto, né? Uma pontuação. Acho que até para dar essa sensação, né? De que o mundo ele é dédalo, né? Como tem aqui no ensaio, né? Da Adriane. Eu acho que ela foi muito feliz, não? Em classificar o ensaio dessa maneira, né? O ensaio dela chama-se Máquina de Dédalos. Então, máquina aí já tem esse sentido, não? De sem sensação, sem sentimento, né? De algo mais assim, inumano, né? E Dédalos é isso, né? Eu busquei no dicionário, né? Então é coisa intricada, né? Pode significar, né? Coisa intrincada. Dédalo seria também na mitologia o construtor, né? Que vem com o construtor do labirinto, né? Da Creta, né? O famoso labirinto. Então tem esse sentido, né? De você não sair, né? Se meter num labirinto e não encontrar muita saída, né? Eu acho que a Adriana foi muito feliz nesse título, que eu tenho a mesma sensação, assim, que os poemas são bem intrincados, né? Acho que essa é a palavra, realmente. E, e é interessante, né? Mas talvez seja esse o objetivo, né? Talvez, né? Essa é a percepção que eu tenho. Mas tão poucos poesia é sobre significado em si, né? Ou sobre um somente significado. Mas deixa eu ler então outros poemas. Vamos ler aqui, que pra gente não ficar falando muito. O poema que eu vou ler chama-se Self. Vou ler dois poemas seguidos. É, Então esse chama-se Self. Eclipses. Um congestionamento celeste. Me lembram o medo de ser atropelado. Por isso, não sinto nenhuma culpa. Se troco lunetas pelo sono, o quarto fechado. De qualquer modo, astros são destinos ambiciosos para alguém que deseja pouco, muito pouco. Um horizonte estreito no qual você esteja. Nenhum problema com vizinhos. E esse segundo poema chama-se Elefante de Bronze. Minha avó tinha um elefante de bronze que migrou por todas as suas casas. Minha avó e o elefante eram a minha manada. Eram cerco aos ataques noturnos de morcegos, hienas e leões.
Minha avó também fabricava asas, e isso ninguém sabia. Um dia, ela me deu uma asa e disse para encontrar a outra. Então minha avó voou, com suas asas secretas, para algum lugar que não vejo. Com uma só asa, eu ainda não decolo. Com uma só asa, eu insisto e tropeço. Então aqui um poema bem bonito, né? Sobre memória, sobre relação com a família, com a avó, de, de modo bem interno, né? Bem interno. Mas com o final, né? Sempre tem esse toque bem negativo, bem né? De, de dificuldade mesmo, de se instalar, de não de se encontrar. E nesse mundo, né, que parece que está sempre caindo aos pedaços, não? E a visão do self aqui, né, exatamente, né, um congestionamento celeste me lembra um medo de ser atropelado. Então até né, a questão celeste, a questão espacial, traz esse poeta para os medos, né, que estão ao redor, né? E o que leva também a ele a não sentir culpa, né? A ter essa atitude. Eu até pensei aqui comigo, né? Uma atitude, como se diria? Eu tive até que fazer uma pesquisinha para buscar a palavra, mas seria talvez misantrópica, né? Que essa palavra às vezes tem um sentido apenas negativo, né? Mas tem várias maneiras de ser misantrópico, né? É, no sentido até esse oriental, né? Como a gente já falou, né? Do, do quietismo, né? Que fala da cultura tal, né? De não agir, né? E tem aquela mais ativista, né? É, e tudo vem, né? Um pouco falando de filosofia, né? De Kant, que já falava sobre isso, não? Sobre a misantropia, né? Mas ele deixava de lado, né? Ele via mais a questão do inimigo em si, né? Daquele que vê o mundo caindo aos pedaços, né? Do mundo que parece que o ser humano, né? É mal por natureza, ou a sociedade, né? Corrompe esse ser humano, né? No caso de Rousseau, né? E, mas sim, que ele sente, não, é toda essa questão, né, desse mundo, né, do mal, e se reclui, né, se reclui em si mesmo, ou numa ideia, né, de como pode melhorar o mundo, né, através de si mesmo, não? E esse poema dá um pouco essa ideia, não, né, dessa falta de ambição, que o poeta se fecha, né, no seu quarto, se fecha em si mesmo, não? E através dos poemas em geral, né, eu tive essa sensação, né, do poeta tentando escrever de uma maneira onde a gente sinta o que ele quer transmitir, mas não de maneira que a gente se emocione, de maneira que a gente não, que a emoção tome conta dos nossos sentidos, né? É um pouco como no outro livro dele que eu li. O que é interessante, na verdade, se você pensar, porque eu andei lendo algumas coisas, né? Eu me interesso por questões, né? Inteligência artificial e do futuro, questões de internet, não e hoje em dia é isso, não? A questão da liberdade é posta muito em discussão hoje em dia, né? Porque realmente esses mecanismos, né? Esses meios, eles usam a nossa liberdade, né? Para nos conhecer e nos conhecendo nos talvez controlar, né? E essa liberdade para nós ela é realizada onde? É realizada através da nossa expressão, né? Através da linguagem,
através dos sentimentos. E é isso que eles tentam, né? Eles tentam usar, então, mecanismos para que a gente sinta, se não, a vontade para sentir, para liberar nossas emoções, né? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja em qualquer meio, né? Hoje em dia, praticamente, né? Onde eles possam recolher nossas sensações, não os dados e tal. Então, a poesia nesse sentido é bem, né, bem crítica, talvez, do Alberto, né? Se a gente quiser ver por esse lado, né? Não estou dizendo que ele pensou isso conscientemente, que se trata disso, né? Nunca é isso. Mas, assim, das relações que eu tenho, né? De como eu me ponho, né? Diante do poeta, do poema em si, né? E vou relendo, lendo, tal, e aquilo não me traz na mente, não me traz sensações que, que confluem, né, para essa imagem, né? Essa é a sensação que eu tive, né? E, então, nesse sentido, é uma poesia bem, assim, crítica, né? E interessante, não? É, sim, talvez seja um dos caminhos, né? Uma das reflexões que o poeta vai precisar começar a ter, né? Principalmente quando os robôs começarem a escrever poemas, que parece que já escrevem, já fazem arte. Qual será o papel da arte humana, né? Diante da arte da inteligência artificial, né? Porque eles vão conhecer, né, as questões que fazem o homem sorrir, o homem chorar, talvez melhor que nós mesmos. Então será fazer uma poesia, um poema que realmente confronte, né, essa questão do emocionar-se. Coisas para se pensar, né? Mas vamos aqui ler outro poema. Esse já da segunda parte. É, que se chama Movimentos para a Ausência. Então, os poemas que eu li antes, todos da parte da água. Esse já pertence à parte da terra, que talvez seja a parte mais nihilista, a parte mais sofrida, mais assim, cheia de ansiedade, né? Sim, de mágoa às vezes, né? E isso também viu a Cynthia Kriemler, que é a que faz o pós-fácil do livro. Acho que ela acertou um pouco, acertou nas divisões, como ela descreve, né, o que cada uma significa. Eu concordo com ela ali, e ela diz, né, que essa terra é a parte mais assim nihilista, talvez. Então vamos a movimento para a ausência. Seus olhos tão tristes, como os do gato, abandonado no ermo de outra cidade, o sorriso forçado, e seguia com os retratos de uma época forjada em luz. Imóvel, no convés, eu fingia ler um poema, enquanto o navio se erguia para afundar. Então aqui acho que o poema diz por si mesmo, né? Esse navio aí é essa representação, né? Até do que é o social, né? Do que é a industrialização, do que é a civilização, né? Se levantando para afundar, enquanto esse poeta finge ler um poema, né? E aí a questão, né, do homem, a maldade, não, os gatos abandonados. Então, esse movimento para a ausência é isso mesmo, né? A ausência de humanidade, talvez. Mas vamos a outro poema. Esse chama-se Juntos. Então, aqui um poema que, pelo título, né, poderia dar a impressão que seria um poema mais positivo, mas
no final acaba não sendo tão. A imagem não é tão positiva. Podem viver assim, juntos, como se fossem um só, abraçados aos anos que o futuro não disse. Podem viver acreditando que se o portão está aberto, é porque tudo lhes pertence. A casa, as lembranças, as senhas, palmeiras, o que houver para saber. Seguir assim, abraçados, sem nada para comprar, ignorando prestações, a censura e as advertências de 3 gerações. Podem viver assim, juntos, abraçados, enquanto a ventania lhes retira pedaços de pele, os cílios, alguns órgãos, os dedos, até que não sobrem sequer as sombras, a marca de suor dos corpos, impressa no muro da execução. Então aqui um poema bem sombrio, se queremos, né? Mas bem bonito também, com imagens, até imagens sobre o conhecimento, né? Talvez o conhecimento científico, né? O conhecimento humano em si, né? O que a gente vê uma possibilidade de conhecer, uma possibilidade de saber algo e geralmente a gente não pensa nas consequências, não, nos custos, né? Então o poema trata um pouco dessas questões, né? Mas como a gente vê sempre nesse tom, né? E, e já partindo então para ler um penúltimo poema. Depois, se tiver tempo, eu quero fazer uma comparação aqui, ler 2 poemas, um deste livro e outro do livro que a gente conversou antes, do Quase Todas as Noites, da Simone Brantz. Então vou ler então esse último poema, ou penúltimo talvez, já é sobre a última parte, a parte da água, onde a Cíntia também fala que talvez seja uma parte onde a esperança possa parecer surgir, não em um ou outro poema, mas é de maneira bem assim, bem escassa, né? Ou bem assim, sem estabilidade, não? É uma esperança sem muito sustento, né? Que está sempre ao risco, né? De se degradar, né? Então, esse poema chama-se Mantra, tá? E ele pertence, então, à última parte do livro. Estamos doentes, cobertos de feridas, colecionadas com empenho. Há flechas perdidas, sacrifícios virtuais, crianças mortas antes do batismo do mundo. Tudo são armas, as palavras, garfos, esperanças, plantas, o amor. Subimos montanhas, teimaremos muitas vezes, talvez encontremos a paz, essa, a de quem não se importa, de falar a um outro que dorme. Então aqui muitas imagens interessantes, bonitas, né? Eu acho que o Alberto ele tem uma criação de imagens muito bonitas, tocantes, mas sempre nessa sintonia, né? Esse humor, né? Um humor que quando é irônico daí é dark, né? Vamos ver, vou ler então esse poema que é um poema que eu encontrei na internet primeiro. E é um poema irônico, né?
eu falei na última vez, né, com relação a quase todas as noites, que você não encontrava muita ironia, né, na poesia do Alberto, é, mas disse que não era de forma generalizada, claro. Então você encontra, mas daí também é um dark, né, aquele dark comedy, ou uma ironia negra. Então esse poema chama-se Mensagem. Faria um poema de amor, mas penso em aviões que decolam, trens partindo, em filmes antigos, gavetas vazias, a marca do quadro na parede, o livro embrulhado, para presente e coberto de pó. Este é o meu poema de amor. Então aqui toda a ironia, né? Mas bem estruturado, né? O poema, com imagens, né? Interessantes, né? Sobre partida, sobre viagem. Mas que no fundo não deixa tocar o nosso romantismo, né? Isso é interessante, né? O romantismo, se a gente quiser, ele tá em muito do que a gente ainda faz, né? Hoje em dia. E, e ele tá aqui, né? Tá nesse poema, né? Para esse poema poder lidar com o amor, não tem como ele escapar ao romantismo, não? A imagens românticas, não? Mesmo que seja de uma maneira cheia de ironia, né? Mas é isso daí, né? Apesar de ser pro meu, pro meu gosto, né, ser um livro com muito longo, né, com muitos poemas, né? Tem belíssimos poemas, não? Muito belíssimos poemas com imagens, não, metáforas, não, muito lindas. Mas eu não vejo como uma poesia fácil, não. Isso é algo que talvez as duas falaram, a Adriane e a Cíntia, não? Que, que costumam ver a poesia do Brettiani com uma poesia fácil, né? Talvez seja em termos de linguagem, né? Mas isso eu acho que esconde, né? Esconde aí um humor, né? Difícil de ser capturado, não? Uma, uma, sim, uma sensibilidade que é difícil não, de ser enfrentada, não, realmente, não, de maneira honesta, né? Coisa que o Bresciani faz, né? Coisa que o Alberto faz. Mas vamos aí então, quero fazer essa comparação então com esses dois poemas, porque são dois poemas que eu acabei lendo, né? Um livro atrás do outro. E os dois lidam com a questão da desmistificação do poeta e com a questão do livro, né? Com a questão da biblioteca ou da prateleira, da arrumação do livro. Então, só como curiosidade, não vou ler para vocês esses dois poemas, para vocês terem uma ideia, né? De duas visões diferentes, não? Estruturas diferentes de escrever um poema que tem um tema similar. Desculpa. E, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se curtiram, deem aí um like, né? Visitem, deixem comentários se isso, né? Sobre o que vocês estão lendo. E sobre se vocês já leram, né? O Hidroavião, o que vocês acharam, né? E até a próxima, né? Agora eu tô lendo esse daqui, o próximo livro que eu vou comentar é do Marcelo Montenegro, Forte Apache, tá? Publicado pela Companhia das Letras. E é isso aí. O do Hidroavião foi pela Patois. E esse do Quase Todas as Noites da Simone é da Sete Letras. Tá, vou ler para vocês então os dois poemas. Fiquem com esses dois poemas finais. E se cuidem, né? Se cuidem, leiam poesia e vivam uma existência fantástica. E até a próxima. É isso aí.
Biblioteca. Fui comprando os livros, foram chegando e, no início, organizava-os pelos nomes, tamanhos. Depois vieram mais livros, alguns escritos em línguas conhecidas, outros em celta ou tailandês, com ideogramas e símbolos cuneiformes. Eu gostava dos livros que falavam de pássaros. Gostava dos livros que falavam de árvores. Gostava dos livros que falavam de famílias felizes, de jovens heróis, de super-heróis sem medo, e vergonha de calças fora de moda, porque suas calças estavam sempre na moda. E eles ouviam seus feitos proclamados por deuses maiores e menores, seus pais. Havia livros que respiravam sob a água. Outros estavam mortos e sabiam prosseguir. Alguns eram indecifráveis. Haviam os fatais. E um dia foram tantos que passei a construir colunas disformes, até caírem. Não todos, porque se caíssem todos eu não sobreviveria, e não poderia arrumá-los outra vez. Ou talvez devessem ter caído todos, porque eu não queria ter de os arrumar outra vez. Mas não se escolhe. Então os coloquei onde podia, sem jeito. Eu não sabia como. Eu continuo não sabendo como. Na prateleira, tão próximas são as solidões. Denis Deckler e de Luiz Miguel Nava. E, logo depois, Sandor é tão sábio e vai se matar. Eu não tenho vontade de organizar mais os livros. Eu olho as cores das lombadas, as letras, e são como animais e galhos, com a diferença de que guardam mundos. E eu não descubro se esses mundos serão meus. Ainda que nas mãos tenha a arma, a lama, a dor, biblioteca, biografia. São uma floresta e eu a vejo crescer, folha por folha. Eu vivo nessa floresta e por mais que me cubra, não tenho roupa. Vivo entre erva e predador. Eu vivo nessa floresta de livros e em florestas. Não se volta no tempo e já se sabe. E isso é bom, que ninguém sabe o que vai ser. Então esse foi Hidroavião e o poema Biblioteca do Alberto Brecciani. E agora o da Simone. Toque-estoque. Tenho 2 estantes no meu quarto, numa das quais arrumo meus livros de poesia. É uma estante relativamente grande e sólida. Quase ninguém, por esse aspecto, imaginaria que a comprei na Toque-Stock. Nos outros aspectos, porém, é uma estante tipicamente Toque-Stock. Nessa estante relativamente grande, de 3 prateleiras, relativamente compridas e fundas, ajeito meus livros de poesia em 2 fileiras cerradas. Na primeira prateleira ficam os livros de poetas brasileiros contemporâneos, que arrumei segundo o melhor critério que encontrei. Amigos, ao lado de amigos, inimigos longe de inimigos, poetas que já namoraram em extremos opostos, entre recém-casados não, entre a mais minguada brochura. É um critério muito bom, mas que me obriga de tempos em tempos a reordená-los. O mundo,
no mundo das estantes toque-estoque, está sempre em contínua, vertiginosa mudança. E os poetas também. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.